De vez em quando eu crio um formulário aqui para o pessoal da escola, da Bimodais, e peço sugestões, avaliações. E eu estou fazendo isso, né, para a gente preparar já o ano que vem, quando a escola vai fazer 3 anos. E o Túlio Severo me apresentou um livro, e eu já li, né? É o livro A Escolha. Ele, na verdade, sugeriu dois, né? A Meta e a Escolha, do Eliyahu Goldratt. E o livro dele tem um conceito que ele chama de simplicidade inerente, que basicamente é você procurar a causa das coisas. E quando você vai percebendo que a maneira de pensar, você vai ler livros sobre o mundo digital, você começa a argumentar com os alunos, né, conversando, a gente está vivendo um déficit. A gente está saindo de um ambiente estável, um ambiente consolidado, em que nós temos é o final, né, dentro daqui da nossa visão, é o final de uma era civilizacional em que a gente esgotou, do ponto de vista da sobrevivência, tirou todo o caldo que a gente podia tirar das mídias que nós tínhamos. A sociedade, o ser humano, né, gosta de aumentar a população, aumentou a população tremendamente. Hoje nós somos 8 bilhões, demos um salto de 1 para 8 em 220 anos. O Brasil deu um salto de 30 para 210 em 120 anos. E isso esgarçou a mídia que nós tínhamos. A mídia, isso é uma coisa interessante, que a gente tem falado sobre isso aqui, a mídia é uma espécie assim de prótese do nosso cérebro. E como diz o nosso querido McLuhan, né, como ele nos ensinou, o nosso cérebro ele vai se formatando conforme a mídia. A mídia faz uma espécie assim de cobertura, uma topologia em que você começa a ter a topologia da mídia, passa a ser a topologia do cérebro, e a topologia do cérebro vai demandando uma sociedade igual. Então, se você me mostrar qual é a mídia que a gente tinha numa determinada época, a sociedade vai refletir mais ou menos o que aquela mídia era. Então, nós estamos passando agora uma fase em que todo mundo está usando a internet, usando o celular, usando essas novas ferramentas, e isso está criando um novo sapiens. Então, essa crise que a gente está passando, né, eu, em primeiro momento, achei que era uma crise civilizacional. Na verdade, é uma crise da mídia. A civilização, bem ou mal, está de maneira incremental melhorando a vida das pessoas, mas não de maneira radical ou exponencial. Isso não consegue se resolver. Então a gente tem aí esse impasse civilizacional. Diante disso, a gente pensa, a maneira que a gente pensa é uma maneira inadequada. E aí vem essa ideia, né, de pensar com essa simplicidade inerente. E nesse artigo eu falo, né, sobre essa capacidade da gente pensar. E as pessoas acham que pensar é perceber. Eu percebo. Eu acho isso, eu acho aquilo outro, eu acho aquilo outro. Então, nós temos trabalhado aqui com a melhoria da qualidade do pensar. Então, a gente tem aqui algumas etapas, né? Que aí eu já coloquei aqui no edifício do pensamento, que é mais ou menos o edifício do pensamento detalhado, em que você tem um problema, que eu chamo de fenômeno desconforto-problema. Um fenômeno causa um determinado desconforto, isso gera um problema, então o profissional entra para melhorar a relação do cliente com esse desconforto, fenômeno, problema. Então a primeira coisa que você faz é descobrir as causas, conhecer o fenômeno, descobrir a causa, descobrir as recorrências, né? Diagnosticar as causas para você poder interferir nesse processo.
Depois você vai das causas que você define. Bom, por que este problema acontece? Aí você vai ver as relações, os movimentos que acontecem. Diagnosticar as relações das forças. A partir daí você vai sugerir um tratamento, pré-prognosticar os resultados e depois avaliar os resultados. Então, o que eu estou dizendo? O que eu estou defendendo aqui? Estou defendendo que nós temos na ideia de pensar, nós temos algumas etapas, que são as seguintes. Primeiro eu sinto, depois eu percebo, depois eu conceituo, depois eu narro. Então eu estruturo um pensamento. E aí a gente tem que falar o porquê das coisas. Quando a pessoa diz assim, por exemplo, quando o Pierre Levy, eu li o Pierre Levy, e o meu esforço em relação ao Pierre Levy, o Pierre Levy percebe um padrão. Então ele está aqui no diagnóstico da relação das forças. O que ele diz? Olha, mudou a mídia, mudou a civilização, e aqui durante a civilização nós temos o 1 para 1, quando era o mundo oral, 1 para muitos quando era um mundo escrito, e muitos para muitos no mundo digital. O que ele fez? Uma relação de padrões. Isso é uma teoria? Não, isso é um bom início de uma teoria, é uma percepção. É uma boa percepção de um fenômeno. Mas qual é a causa? Qual é a causa? Por que as pessoas... Se é recorrente, tem uma causa. Se um passarinho, de repente, volta e meia vai para um determinado lugar, aquilo tem uma causa. Então, se você entender a causa, por que o passarinho vai ali, você vai entender o efeito, qual é o efeito, e se ele não for, qual é o efeito também. Então, qual é a causa? A causa é o aumento populacional. Por que a gente precisa o tempo todo estar criando um novo modelo de comunicação? Porque a gente aumenta a população e a mídia que a gente usava, o modelo de comunicação ficou obsoleto. É uma característica de uma tecnoespécie. Então o artigo faz essa reflexão sobre o pensar. E a gente, no final, mostra que a gente está vivendo uma crise da ciência 1.0 e que a gente precisa dar um upgrade na ciência para que a gente possa pensar melhor, entender melhor, propor metodologias melhores para melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é o grande objetivo da ciência. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa, vamos produzindo lives todo mês, vamos conversando, temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, é um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda um zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser